Canal Pretos FC no YouTube quer apresentar uma entrevista exclusiva com o presidente da Federação dos Treinadores de Futebol do Brasil, José Mário Barros. O Zé Mário, ex-jogador de Fluminense, Vasco, Flamengo e Portuguesa e treinador que hoje está com 70 anos, trabalhou muito tempo no futebol árabe, treinou aqui no Brasil Internacional, treinou Goiás também e hoje ele é o presidente dessa entidade que defende os interesses dos treinadores brasileiros. Conversei com ele sobre a questão dos técnicos estrangeiros no Brasil e essa concorrência que ganha corpo com estrangeiros ganhando mercado e alguns treinadores que não estão aceitando isso muito bem. Vamos acompanhar aqui no canal Pretos FC a entrevista exclusiva em áudio com José Mário Barros, o Zé Mário, presidente da Federação Brasileira de Treinadores. Contato com o Zé Mário Barros, grande figura, tive a oportunidade de conviver com ele no Internacional em 2000 e 2001, na realidade em 2000 e 2001. O Zé Mário é presidente, ex-jogador do Fluminense e do Vasco da Gama. O Zé Mário é presidente da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol. Zé Mário, prazer imenso conversar contigo e já coloco a pergunta para você. Como é que você está vendo a presença de dois técnicos estrangeiros comandando aí o Campeonato Brasileiro, com um título praticamente ganho e com o outro na terceira colocação? Grande abraço. Um abraço a todos, é um prazer muito grande conversar com você. Há tanto tempo que a gente não se vê, mas eu acho uma coisa normal esses treinadores estrangeiros no Brasil. Isso não é a primeira vez, já tivemos outros que fizeram grandes trabalhos, outros que fracassaram. Isso é normal, porque 80% do trabalho depende do jogador. Se não tiver um time bom, você não pode ser o melhor treinador do mundo, se não consegue, porque quem resolve realmente são os jogadores dentro do campo na hora do jogo. Tudo que você faz durante a semana, durante o dia de treinamento, é bem pouco em relação à hora do jogo, porque eu sempre coloco assim, e sempre falei isso para os jogadores: 30% do que a gente faz vai para o jogo, 70% está na mão do jogador, que é 40% do lado emocional do jogo. O jogo é muito emotivo, né? Tudo é emoção da hora do jogo, tudo vai depender disso aí, e 30% você pega que é a iniciativa do jogador, a parte técnica do jogador e tal. Então 70% está na mão do jogador. Sempre vai depender do treinador. Isso aí não vai mudar nunca. Agora, se você também tem um grande elenco e também não tem um treinador que saiba fazer as coisas, também não resolve. Por isso que tanto o Jesus quanto o Sampaoli estão tendo bons resultados, né? Porque eles também não são bobos, eles são bons treinadores. Isso aí a gente não nega. E não vejo nenhum problema eles estarem aqui. A gente não quer ir lá para fora, a gente não reclama que não está podendo ir lá para fora, e proíbe a gente ir lá para fora. A gente não trabalha muito tempo no mundo árabe. Eu acho isso uma bobagem. A gente está até tocando nesses assuntos assim que para nós treinadores, não importa muito. O que a gente quer é reciprocidade. Se eles podem vir para cá, nós podemos ir para o país deles. Isso aí é imprescindível. Isso aí até quando você quer entrar num país, se o país exige visa para o brasileiro, o Brasil exige visa para eles também, e visto, né? Então isso é bem normal. Eu não vejo assim nenhum obstáculo os dois treinadores, e eu torço para que eles tenham êxito, porque eu mesmo trabalhei com Freitas Solisha aqui no Flamengo, quando joguei no Flamengo. Então não vejo nada de demais, não. Agora, o Zé Mário, como presidente da Federação Brasileira, quando o Jesus reclama do tratamento de alguns colegas e quando o Sampaoli já tinha mencionado isso também em algumas entrevistas, você acha que existe uma resistência de parte da categoria ou é eles que estão com uma visão equivocada? Não, eu acho que pode ter alguém que seja contra isso aí. A gente não pode proibir que o cara não seja contra, ele é cada um. Mas eu mesmo conversei com Jesus numa reunião, e eu mesmo falei para ele que nós não estávamos contra ninguém. A federação, a grande maioria dos treinadores não está contra. A gente só está contra que a gente não pode trabalhar lá fora, no país deles. Por que exigem pra gente? A gente tem que exigir aqui. Foi o que a CBF fez. A mesma coisa que exige no brasileiro lá,
a CBF exigiu para ele aqui. E você exigiu para o São Paulo também. Eu acho que isso aí é bem normal. Então, eu não vejo. É claro que sempre é um grupo, é um mundo de treinadores. Pode ser que tenha alguém que não esteja de acordo, mas isso aí a gente não pode evitar. Mas a grande maioria não está dando a mínima para esse negócio. Eu acho que os contras sempre é normal dentro do futebol, torcida, é muito difícil você ter unanimidade. Mas, assim, a federação apoia, estima que eles façam bons trabalhos, que eles possam ajudar, porque é uma troca de informação. Eles trazem coisas boas para cá, como a gente sempre trouxe coisas boas para lá, né? Você vê no mundo árabe, que a gente trabalhou, né? Muitos falam assim, o treinador brasileiro, ele não se desenvolve porque o jogador é muito bom. Não é bem assim. A gente desenvolveu o futebol no mundo árabe todo, quando os jogadores lá eram cruz, a gente ia buscar no colégio. Muitos treinadores foram para lá, foram buscar no colégio. Muitos treinadores, o Evaristo no Catar construiu 7 estádios para o Catar, organizou a Federação de Futebol do Catar. Então a gente fez um bom trabalho dentro e fora do campo lá, e quando a gente não tinha jogadores bons, né? Então isso é evolução, a gente não liga não. Eu, pelo menos, com todos que eu converso, todos os treinadores, nunca ninguém me falou assim diretamente contra os treinadores estrangeiros. Mas sim, sempre reclamo da reciprocidade, né? Se eles podem vir para cá, a gente tem que ter o direito de ir para lá também quando for chamado. Mas o que falta vocês para trabalhar na Europa? Muitos treinadores brasileiros já trabalharam em Portugal, na França, também na Espanha. Já trabalharam, mas sempre foi exigido alguma coisa. O próprio Felipão, ele teve problemas em Portugal, teve problema para ir para a China, porque eles exigem uma licença UEFA que não tem que ser exigida para o brasileiro. No mínimo você pode pedir uma licença que seja chancelada, seja reconhecida pela Conmebol, porque nós somos sul-americanos, então não temos nada a ver com a Europa para ter UEFA. Ninguém tem que sair daqui para ir fazer curso na UEFA, entendeu? Ou então eles teriam que entrar aqui também fazer o curso da CBF antes de entrar. Essa é a reciprocidade. Mas então eles lá agora estão exigindo a Pro da CBF. Quem tem a Pro da CBF também está podendo trabalhar no mundo árabe, na Europa. Aí sim, o Jesus tem a Pro da UEFA e a gente com a Pro da CBF, que é da Conmebol, corresponde à Conmebol, a chancela da Conmebol, pode trabalhar na Europa. Aí eu acho certo. Perfeito. Agora, Zé Mário, eu te conheço bem, eu sei que você é bem direto. Agora, tem uma certa ciumeira aí por parte dos brasileiros com o sucesso dos estrangeiros, até uma preocupação em perder mercado aqui no Brasil. Você sente isso através da federação? Eu não acho, não. Assim de ciúme, porque o Flamengo hoje é o melhor time que tem dentro do Brasil, né? E dos jogadores. São os melhores jogadores que tem no Brasil, estão no Flamengo hoje, né? Um trabalho feito, não agora, mas o próprio Abel já vinha tendo êxito com esse time. Ele foi campeão da Florida Cup, ele foi campeão da taça aqui, não sei se Guanabara ou Rio, não sei qual, foi campeão carioca, e não tinha esses jogadores que o Jesus tem hoje. Os 2 laterais não estavam com o Abel, o zagueiro não estava com o Abel ainda. Então é uma formação. E se você olhar um pouquinho lá atrás, o Bandeira de Melo, ex-presidente do Flamengo, arrumou a casa, pagou um monte de dívida, fez com que o Flamengo pudesse ter condições, né, de hoje ter um grupo muito caro, né, e a ideia é de fortalecer esse grupo ainda no futuro, porque eles fizeram um trabalho lá, o Bandeira de Melo fez um trabalho que fortificou muito o Flamengo, fortaleceu o Flamengo financeiramente. Então, isso aí eles vão, ainda por alguns anos, assim mesmo como o Internacional fez com o Fernando Miranda, né? Passamos 2 anos lá. Eu passei 1 ano, ele passou 2 anos lá num sacrifício danado, e logo depois, 3 anos, sei lá, depois, 4 anos depois, o Internacional foi campeão mundial. Então, é um trabalho que o clube fez e que dá futuro depois. Eu acho que quem tem ciúmes
Paciência, pô. Agora, eles estão tendo êxito pelo time que eles têm na mão. O próprio São Paulo se perdeu de 6 aquela vez. Se é brasileiro, tinha mandado embora. Tô certo? Agora, esperou ele falar, porque futebol, vocês da imprensa, vocês não vão no dia a dia do clube, o comentarista não vai no dia a dia, não vê o treinamento, eles sempre analisam pelo resultado. E nem sempre o resultado foi o trabalho que você fez, pô. Nem sempre não, 90%. Eu já tive um problema, eu estava no Goiás uma vez, meu time tá ganhando 2-1. Eu peguei um menino do banco e falei assim, ó, você vai entrar no lugar do fulano, o outro que tá lá vem pra cá e você vai pra lá. Ele entrou, ficou lá, não falou nada com ninguém, e eu gritando, porque é difícil dentro do campo escutar, entender. Quando acabou o jogo eu falei, e aí, você deu um recado pra ele vir pra cá? Não, esqueci. Se perde o jogo, foi a minha substituição. Não foi a instrução que... Então o trabalho, assim, não pode ser só analisado pelo resultado. É o que se faz muito no Brasil. Até a diretoria também analisa pelo resultado. Ele não quer saber se o trabalho é bom ou não. O trabalho de São Paulo é bom. E quando perdeu de 6? E quando deu de 6? Entendeu? Essa é uma discussão assim que vai ficar... Ninguém vai analisar pelo trabalho. Vai sempre analisar pelo resultado. Isso aí é difícil para os treinadores, não só brasileiros. Eu quero ver se o Jesus agora, no ano que vem, começar a perder, se vai apagar o trabalho ou se vão manter ele até o outro ano, ou se vão demitir pelo resultado. Entendeu? O resultado no Brasil é muito importante. Saber que teve outros treinadores estrangeiros bem recentes aqui, né? E que perderam, mandaram embora. E aí? Inclusive portugueses. Porque a gente analisa resultado, analisa trabalho. Futebol é longo, é continuidade. Se tiver continuidade, os melhores momentos do São Paulo foi quando manteve o treinador lá, o Muricy. Você lembra disso? Sim. Era campeão, era vice, manteve. Quando começou a trocar, foi o caos, pô. Isso aí quando você troca um treinador, não é só o treinador que perde. Eu acho que o que menos perde é o treinador. Porque o treinador está com a carga nas costas pesada de querer ganhar, que todo mundo quer ganhar. Aí tira, a carga ficou lá no clube. Então aí vem um outro. Muda a método de treinamento, muda o gosto por tipo de jogador ou não. Tem que mudar tudo dentro do clube. No meio do campeonato, a mudança é drástica, né? E aí quem sofre mais são os jogadores do clube, eu acho. A continuidade, né, é muito importante, até porque é um esporte coletivo. Você comanda 11 na hora do jogo, mas tem 80 por trás para comandar. Né? São 30, 40 jogadores. Quantos tem na comissão técnica? Quantos tem no apoio, né? Massagista, roupeiro, médico? E quantos tem ainda torcedor? É muita gente que a comissão técnica tem, o treinador tem que comandar. Então, ficar por 3 jogos negativos é prejudicial para o próprio clube. Agora, o Zé Mário, você acha que chegou a hora de um estrangeiro na seleção brasileira ou a Federação Brasileira hoje seria contra? Olha, eu tenho assim muitas coisas que eu sou contra numa seleção brasileira. Uma dessas é treinador estrangeiro. Eu não sou a favor. Agora também não sou assim, contra. Se botar, paciência. Se não ganhar, vai cair com qualquer outro treinador. Vai cair com qualquer outro treinador, porque vai analisar o resultado, não vai analisar o trabalho. E o treinador da seleção, ele tem muito a ver com o trabalho que é feito no clube. Ele pega o time 15 dias antes, às vezes uma semana antes, para entrar em campo. Se os jogadores não estiverem treinados nos seus clubes, como é que ele vai se dar bem na seleção? O treinador, ele escolhe. Se ele não estiver bem treinado, ele não vai conseguir fazer o que o treinador quer. Então, você vê o Tite, levou um time lá contra a Argentina, meteram o pau no Tite, já estão pedindo a cabeça do Tite. Mas não foi o Tite que treinou aqueles jogadores, são treinadores europeus, né? Que treinam os jogadores. E os jogadores chegaram lá e não jogaram nada. Foi o Tite ou foram os treinadores que treinaram os jogadores? Ou foi o jogador sozinho? Então é uma discussão boa isso aí. Se eu não trabalho com o jogador, eu pego ele 3 dias, ele bota no campo, perde, quem perde?
É o treinador que está treinando aqueles jogadores? É o treinador que botou no campo naquela hora? Ou são os próprios jogadores que são ruins? Isso é uma discussão legal pra caramba. Muito bem. Agora, você como um presidente da Federação Brasileira de Treinadores, eu repito não, faço uma nova questão. O nível do treinador brasileiro de conhecimento e de trabalho, ele é hoje inferior a profissionais que vêm de fora? Você está sentindo isso ou você discorda totalmente dessa tese? Eu discordo totalmente. Eu conheço bem a Europa, porque trabalhei no mundo árabe e tive muitos treinadores europeus lá. E não são treinadores fracos, não. Treinadores que foram jogadores de seleção brasileira, de seleção europeia e tudo. Várias. Holandesa, inglesa, italiana. Tudo eu vi lá fora. Nós, treinadores brasileiros, somos mais criativos. Nós criamos mais dentro do campo, dentro do treinamento. Nós não temos jogadas só ensaiadas, nós temos jogadas de momento de jogo. A gente prepara as substituições nossas, são de momento de jogo. Eu vejo muito jogo da Europa aqui. O treinador chama um jogador, ele abre um caderno, mostra o que está lá no caderno e manda o jogador entrar em campo. Mas será que ele já tinha previsto o que ia acontecer no jogo, já tinha escrito no caderno que o cara ia entrar para fazer aquilo que está no caderno ou aquilo que está para fazer no momento do jogo? O treinador brasileiro, ele faz a substituição no momento do jogo, necessidade daquele momento e não pré-estabelecida. Então é uma coisa que eu observo bastante. O treinador brasileiro, ele está sentindo, eu vou falar para você assim com a maior tranquilidade. O treinador brasileiro deixou de fazer as coisas que o Jesus está fazendo. Jogando para o ataque sem medo de perder. Ele mexeu em toda a comissão permanente do Flamengo, que nenhum treinador brasileiro consegue mexer na comissão permanente dos clubes. Essas comissões permanentes, né, elas não têm nenhum comprometimento com o treinador que está entrando. Se perder, perdeu. Ganhou. O treinador saiu, eles continuam lá. Então isso aí é muito difícil para o treinador que está entrando. Né? O treinador brasileiro está com medo do jogador, do medo do agente, está com medo da imprensa. Eles não estão fazendo aquilo que tem que fazer. Até porque estão sendo demitidos por resultado, eles estão queimando a etapa do treinamento. Eles estão fazendo coisas que não é para ser feita, mas que para um momento, para o imediatismo, tem que ser feita. Você pode perguntar a esses treinadores aí brasileiros se eles trabalham para a evolução do futebol, do clube que ele está, dos jogadores que ele está, ou se estão trabalhando para resultado. A maioria vai falar assim, eu trabalho para resultado. Se eu não tiver resultado, eu perco, eu tenho que trabalhar. E esse trabalhar para resultado, você queima a etapa do jogador, do time. Tudo isso vai queimar a etapa, tu vai pular a etapa. Como muitos treinadores estão fazendo na base dos clubes, que estão fazendo o jogador para vender. E muitos jogadores da base estão sendo queimados etapas, estão com etapas queimadas. Etapa de prazer em jogar futebol. Os meninos com 12 anos hoje já tem personal trainer para técnico, para se transformar em jogador, para ser vendido. Isso é um crime que estão fazendo com o Brasil. Isso é um crime. A base, até 14, 15 anos, ele tem que ter prazer em jogar, ele tem que se divertir, ele tem que esse treinamento de 2 toques, 3 toques, se tira a criatividade do jogador. Isso o treinador brasileiro que sempre fez melhor, está com medo de fazer, porque tem que fazer tudo pro imediatismo. E você que está começando a queimar etapas. Isso é opinião minha, e sou responsável pelo que eu estou falando. Sim. O que os outros pensam, eu não quero saber não. Agora, você como presidente da Federação Brasileira dos Treinadores, eu sou crítico da categoria de vocês, porque eu acho que vocês não respeitam, vocês que eu digo por federação. É óbvio que eu te conheço, eu sei que você é um cara diferente da maioria, mas, por exemplo, o treinador hoje, ele não respeita o colega que está empregado. O cara que está desempregado, ele aceita um trabalho imediatamente, né, a saída de um companheiro. O que vocês têm feito para regulamentar isso, se é possível? Ou pelo fato de ser um mercado tão concorrido, não tem solução? Olha só,
Na sua profissão não acontece isso? Claro que sim. Toda profissão acontece isso aí. Você imagina assim, ó, nós já fizemos várias discussões no nosso meio, o seguinte: o treinador que saiu, se o clube não pagou, o treinador que está saindo, o outro não aceita assumir. Isso aí é legal pra caramba, né? Sim. Agora, você imagina o profissional que está sem trabalho há 3 anos, 2 anos, aí o outro clube demitiu o cara, aí me chama, aí eu não vou aceitar porque não pagou o outro. Olha a situação que acontece. Não é muito fácil assim, né? Seria o ideal, e a gente já conversou sobre isso. Agora, você se coloca na posição, não de um Mano, de um Abel, de um Filipão, sei lá, de um cara, um astro. Mas você vê a média. Você vai falar assim, não, ele não pagou, eu não vou. Pô, mas eu estou há 2 anos, 1 ano, sei lá, 6 meses sem trabalhar, preciso ganhar dinheiro. Aí a federação vai proibir ele de assumir. E a família dele? Não é uma coisa simples de resolver, não. Seria o ideal, a gente já conversou sobre isso. Agora, como eu vou falar para um profissional que está há 6 meses sem trabalhar, sem ganhar dinheiro, e aquilo é a profissão dele, como é a sua também, pô, como é a de qualquer outra profissão. Uma questão de sobrevivência, então, é exatamente isso. É uma questão de sobrevivência de todas as profissões. Né? Então, não é assim, pô. Não é tão fácil assim como a gente gostaria que fosse, né? Porque eu me lembro que quando fizeram aquilo lá com Paquetá no Botafogo, né? 15 dias, 16 dias, né? Todo mundo falou, a gente falou, e aqui que a gente faz? É Marcos Paquetá, né? Só para lembrar, Marcos Paquetá, o técnico. Marcos Paquetá. Ficou 15 dias, mandaram embora, com desrespeito ao treinador, a tudo, né? A gente falou, pô, então ninguém assume no Botafogo. Mas como você vai fazer isso? O cara tá lá 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano sem trabalhar e é chamado, não assumo porque não pagou o outro. E até porque, é o que a gente fala, mas você também vai entrar lá e não vai receber. É uma situação difícil, o cara vai e arrisca. Claro. O cara é muito difícil. Isso não é só na nossa profissão, é que a nossa profissão é muito vista, tá na mídia. Mas e vocês aí? Acontece a mesma coisa que eu sei, conheço, pô. Todos esses anos da minha vida eu não vou saber disso aí. Então, assim, é muito difícil resolver uma situação dessa, de a gente ter assim, um código de ética. Eu me debato muito com isso, um código de ética. Mas como vai fazer o código de ética pensando nessa solução, nesses problemas assim? É muito difícil. Eu acho que todo o problema do futebol brasileiro hoje, ele se baseia numa coisa só: gestão dos clubes. Enquanto os clubes forem presididos e decididos por paixão, vai acontecer isso aí. Quando o presidente do clube responder pelos bens dele, por aquilo que ele fizer no clube, já muda totalmente. Porque quando ele demitir um treinador e não pagar, vai cair em cima dos bens dele. Vai ter que pagar imediatamente. Aí as coisas vão ser difíceis. Quando ele falir o clube, vão nos bens dele. Porque os clubes praticamente estão falidos no Brasil. Porque o presidente entra, faz um monte de coisa, não é ele que paga, é o próximo aí não paga, é o próximo, fica para o próximo para toda a vida, né? Então eu acho que o futebol brasileiro hoje, se não se preocupar com a gestão dos clubes profissionais, né, que os clubes sejam mais profissionais na gestão, eu acho que o futebol vai daí para baixo. Muito bem. Inclusive com a demissão do treinador, eu acho que é de gestão também. Sem dúvida. Eu concordo em parte contigo, sem dúvida nenhuma. Para a gente fechar, Zé Mário, te agradecendo, sempre um prazer imenso conversar contigo. O Eduardo Coudet, o argentino, está vindo para o Inter. Supondo que o Sampaoli permaneça no futebol brasileiro. O Jorge Jesus tem contrato. Então já são três treinadores na Série A do Brasileiro. Vocês estão preocupados com isso? Ou se houver uma invasão de estrangeiros, vocês da federação vão aceitar com naturalidade? Mas isso é mercado. É mercado. Você não tem como. Da onde é esse treinador? Da Argentina. Se nós formos chamados para trabalhar na Argentina, nós podemos trabalhar lá?
Não pode? Então a gente não pode. Na Argentina não pode? Não, eu estou perguntando, a gente pode trabalhar? Pode. Então, o que a gente vai falar do treinador vir para cá e não poder trabalhar? Sim. Nós é que temos que melhorarmos as nossas atitudes perante os clubes, né, perante os jogadores. Os jogadores estão fazendo o que quer. Você vê aí o que o Ganso fez com o Osvaldo. Isso aí é impossível. E ainda no outro jogo foi capitão do time. Isso é uma desmoralização não só para os treinadores, não só para a categoria de atletas, como para o clube. Foi uma desmoralização para o Fluminense. Eu acho, é opinião minha. E já passei isso até para alguns ex-dirigentes do Fluminense. Fiquei decepcionado com um clube que eu conheço bastante. Uhum. Né, que sempre primou pela disciplina, pela educação, ainda no outro jogo ser capitão do time. Então, se nós treinadores não mudarmos em relação aos clubes, aos jogadores, a situação, ficamos com medo de perder o emprego, vai vir outros treinadores, pô. Como também os jogadores. Quantos jogadores estrangeiros tem aqui no Brasil que não tem um nível de um jogador da base, de muitos jogadores da base aqui? Bastante. Ele está vendo aí na Série A e um monte e nem está jogando. Tu contrata a peso de ouro, chega que nem joga porque o nível não é ruim. E a gente vai proibir? Não, o jogador de futebol vai proibir? Não, ele é que faça melhor. Eu acho que nós é que temos que fazer melhor. Temos que fazer melhor em atitudes, principalmente, porque conhecimento, ninguém vai lá para fora aprender nada, vai ficar na arquibancada olhando, ninguém te deixa penetrar dentro do clube. Então é a mesma coisa que você estiver vendo um jogo na televisão. Pô, por que você vai lá? Eu aprendo olhando na televisão. Eu aprendo com o dia a dia, porque o que você vê na televisão nem sempre você pode aplicar no seu time. Como é que eu vou aplicar um treino que o Guardiola dava para Messi, Neymar, Suárez, Iniesta, aplicar para o menino de 14 anos aqui? O que eu sei, mas não posso aplicar, pô. É importante que você saiba a característica do seu time, a característica do futebol que você está, do país que você está. Eu, graças a Deus, tive êxito lá no mundo árabe, e todo mundo, você pode perguntar por mim lá e me elogia, e eu ganhei, todos os times que eu passei, eu ganhei alguma coisa lá, porque eu respeitei a característica dele, trabalhei dentro do que eles podiam, não daquilo que eu sabia do que eu fazia no Brasil ou que eu fizesse na Europa. Não adianta isso. Eu sabia o que está lá na Europa. Se eu chego aqui, vamos fazer assim um exercício. Será que se o Jesus estivesse no Botafogo, ele estaria na situação do que estava com o time do Flamengo? Isso a gente não pode adivinhar, né? Mas não, seria mais você difícil. Acha? Não, seria mais difícil. Muito mais difícil. Vamos supor, na Chapecoense. Porque sim, se fosse o treinador, não importaria o clube. Se fosse o treinador, o Rinos Mitchell tinha feito quantas laranja mecânica? Pois é. E só fez uma. Tá, mas aí eu te faço outra pergunta. Algum outro treinador brasileiro estaria fazendo 81 pontos ou mais com esse Flamengo? Também a gente não pode afirmar também. É difícil. Mas com o time do Flamengo, possivelmente sim. Com o time do Botafogo ou da Chapecoense, impossível. Impossível. Os treinadores que passaram pelo Botafogo são treinadores bons e não conseguiram. Não adianta se não tiver jogador no nível, não adianta, pô. Claro que se você pode ter um timaço, se não tiver também um treinador bom que saiba comandar, que saiba levar, também não resolve, pô. Não é só o jogador, é um conjunto. Mas o jogador, 70% é jogador. Entendeu? Então a gente, sim, analisar o que a gente faz depende muito do que você tem na mão. Falei demais já, né? Não, foi uma ótima entrevista, quero te agradecer muito. Primeiro, a honra de estar falando contigo novamente. Grande Zé Mário Barros. Prazer. Prazer. Muito obrigado, entrevista esclarecedora de alguém que vive na categoria dos técnicos e que hoje estão na Berlinda e também nesse debate com técnicos estrangeiros. Muito obrigado pela entrevista. Você pode ficar tranquilo, porque a maioria dos treinadores não estão contra os estrangeiros. Não podem estar. Seria bobeira deles. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho, hein? Tá, obrigado.
Aí está o Zé Mário Barros, nessa conversa exclusiva que ele teve conosco, algumas respostas bem interessantes e até polêmicas, como a que ele não concorda com o estrangeiro na seleção brasileira, que ele vê os clubes falidos hoje e que os treinadores realmente precisam de material humano para que possam fazer um bom trabalho. Questões relativas e para debate aqui no canal Pretzel FC. Se você gostou desse vídeo, dê like e ao mesmo tempo ative o sininho para receber conteúdos exclusivos no nosso canal. Na descrição do vídeo tem o link do NetBet, que é o nosso parceiro apostas online. Você se cadastra no site do NetBet, nesse link, recebe R$5 grátis e já pode fazer apostas online em várias modalidades esportivas. É o NetBet, o nosso parceiro aqui do canal Pretzel FC. Obrigado pelo carinho e pela audiência, sempre aqui conosco. Todo mundo é muito bem-vindo. Um grande abraço e até a próxima.